E também recebemos aqui no estúdio o atleta de jiu-jitsu Igor Ferreira, que é o primeiro deficiente visual do Pará a conquistar a faixa preta na modalidade. Bem-vindo, Igor. Sabemos que a sua deficiência, ela não segura você de correr atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos. Você acha que qual tem sido a sua maior dificuldade durante a sua carreira? Olha, boa tarde a todos do Sem Censura Pará, TV Cultura, Andréia, o Dr. Almeida, a Tayane. Eu, graças a Deus, eu tive um privilégio quando eu comecei no jiu-jitsu. Eu tenho o professor Minhoca e o professor Rafael que me dão uma estrutura, a Academia Infinity que me dá essa estrutura no jiu-jitsu. Eu, graças a Deus, não tive dificuldade porque eu tenho os colegas que me ajudam a treinar e, graças a Deus, com muita dificuldade, eu cheguei até a faixa preta. E conta pra gente, para o pessoal aí de casa que está acompanhando o nosso programa, como foi que você teve esse problema, como chegou na sua vida a perda da visão, porque você consegue enxergar um pouquinho, né? Isso. Eu peguei sarampo, né? Eu sou de 79, eu estava até conversando com o doutor e naquela época não tinha as vacinas que tem hoje, né? E o sarampo, ele é uma doença que quando ele não mata, ele deixa sequelas. E eu posso dizer que eu fui um privilegiado ficar com sequelas. Mas graças a Deus sou homem feliz, graças a Deus não tenho que reclamar da minha vida. Como eu estava conversando com o doutor, eu sou um faixa preta de jiu-jitsu, eu estou aqui no Sem Censura Pará, isso para mim é uma honra. Certo. O Elpidio Neto, do Conjunto Maguari, quer parabenizar você, o atleta Igor Ferreira, e gostaria de saber se tem algum tipo de patrocinador para que possa levar seu trabalho mais para frente. Ele quer parabenizar e diz que ele é super seu fã. Um abraço ao Elpidio Neto. Patrocinador eu não tenho ainda, né? Talvez a cultura, ela abriu esse leque para mim, quem sabe, conseguir um patrocinador, né? O nosso governador, ele sempre apoia, né? E quem sabe, através do Sem Censura Pará, essas portas possam se abrir para mim e eu possa conseguir ministrar aula de jiu-jitsu, porque, como o doutor falou aí, né? Físico. Quem faz jiu-jitsu, a possibilidade de ter longevidade é muito grande. Por quê? Que faz esforço físico, faz física, então a pessoa perde caloria. Então, eu estava conversando com o meu professor Rafael e ele disse que a física em si é muito bom para o organismo. Ela desenvolve, então para nós é muito bom. E quem sabe, através dessa entrevista que eu estou dando aqui a todos, eu possa conseguir um patrocinador, até mesmo o governador, né, que apoia, a gente possa conseguir algo para montar um projeto para ministrar aula. Minha vontade é tirar as crianças das drogas, do mau caminho. Hoje, a única coisa que pode salvar nossas crianças do mau caminho é o jiu-jitsu, é o esporte, porque quando você faz um esporte, você esquece o mundo. E aí, como eu tive professores bons, Ricardo Minhoca, o professor Rafael, o que é que eles me ensinam e eu quero ensinar para eles? Quem pratica jiu-jitsu, quem pratica esporte, não pode viver em balada, não pode viver na rua, não pode dormir tarde, não pode se envolver em festa, não pode usar nenhum tipo de álcool. Por quê? Porque quando você pratica essa situação, o seu rendimento como atleta, ele vem por águas abaixo. Então, o correto é praticar um esporte, porque o esporte ele te ajuda muito a ser um grande atleta. Nós temos aí muitos atletas aqui em Belém, né? E o meu projeto é esse, tentar ministrar aula para o povo carente. Igor, agora eu queria que você contasse para a gente, para o pessoal aí de casa, como é que esse esporte, o jiu-jitsu, entrou na sua vida? Em 2010, eu estava estudando, né, para um concurso. Eu estava lá pelo Centur, lá na seção Braille, onde a gente estuda, e o Salles, ele, conversando comigo lá, um amigo meu, perguntou para mim se eu gostava. Mas antes disso, eu assistia muito boxe, muita luta de boxe, Mike Tyson, Maguila na época. E aí, ele me convidou, né? E aí, o meu primo, Rodolfo, porque a gente que é deficiente, a gente é muito discriminado pela sociedade, né? Vê muito preconceito. E ele falou, como tu é grande, né? Por que tu não faz um esporte e tal? Aí eu peguei e fui. Na época eu fui lá na Asfam, que era a academia que eu treinava judô. Então eu treinei judô lá. Aí eu fiz amizade com o professor Ricardo Minhoca, treinei um pouco de MMA. Só que eu não posso treinar MMA devido à minha visão, porque o MMA é muito reflexo, é muito esquivo. Então infelizmente eu não posso lutar o MMA. E migrei para o jiu-jitsu.
Aí eu treinei jiu-jitsu, treinei, só que eu não tive uma sequência. Por quê? Eu parava, que era para estudar, fazer concurso, mas em 2013 eu comecei a pegar direto. E aí hoje, graças a Deus, eu peguei a faixa preta. Hoje no estado eu sou o único faixa preta PCD, faixa preta de jiu-jitsu. Nós temos mais, Tayana? Sim, o Fabrício Amador, do bairro de Fátima, tem uma pergunta para o Igor. Ele comentou aqui que sonhar é bom e ele quer saber quais os seus sonhos depois de chegar à faixa preta. Um abraço ao Fabrício. É como eu falei no começo, né? Minha vontade é ministrar aula de jiu-jitsu para as pessoas carentes, né, que necessitam, e tornar muitos atletas campeão. Porque, como eu falei a vocês, o esporte hoje é muito bom, para a saúde principalmente, né? Então, a minha vontade é ministrar aula e fazer grandes atletas para se tornarem grandes campeões de jiu-jitsu. Você, Igor, como você se sente em relação à inclusão? Olha, eu, graças a Deus, eu nunca sofri preconceito nenhum, até porque eu enxergo um pouquinho, né? Mas eu também não ligo, eu não vivo pelos outros, eu vivo por mim. E eu não ligo muito para essa coisa de preconceito, né? Como o doutor falou, né? Infelizmente, hoje o problema não é só em Belém, mas é em todo o estado do Brasil, sobre as locomoções, que é difícil. Mas eu não ligo muito para isso, eu vou em frente, eu boto meu jiu-jitsu, né? Para frente, vamos embora. Como eu estava até conversando com o doutor, estava incentivando ele a treinar, porque ele treinou há quase 20 anos atrás. E aí eu convidei ele para ir lá na Infinity, dar um treino com a gente. Porque você sabe que o jiu-jitsu, o esporte em si, ele é muito bom. Até para a nossa saúde, né? Quando você pratica um esporte, ele estava me falando que a genitora dele, né, 2 horas da manhã estava malhando. Então isso é muito bom. Isso é muito bom. Então eu não ligo muito no negócio de preconceito. Até porque na minha academia, o meu próprio professor, ele não tem essa coisa de preconceito. Às vezes eu estou cansado, eu estou treinando, e não, bora treinar. Eu digo, não, se eu estou cansado, vai descansar. Ele diz, ó, descansar só lá na tua casa. Então, graças a Deus, a Infinity, os meus professores, os meus colegas de treino, eles não têm isso comigo. Não é porque tu é cego, agora que tu pegou a faixa preta que vai ser pior para ti. Então, eu não ligo muito para essas coisas, graças a Deus. Que bom, Igor. A sua autoestima, ela é contagiante. É porque tem que ser assim, né, André? A gente não pode ficar nessa mesmice. Será que vai dar? Será que... Não, você tem que ir para cima. Casca grossa, treinamento, como o Rodolfo sempre falou para mim. Vamos treinar meio-dia, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, se der. Porque o que está valendo aqui, o que está em jogo aqui é a nossa faixa. E a faixa preta de jiu-jitsu, o nome já está dizendo, arte suave. Então a gente tem que treinar forte e, acima de tudo, treinar sério para mostrar que a gente é deficiente, a gente pode chegar a um topo. A gente pode chegar a um Vanderlei Silva da vida, a um Ricardo Arona da vida, ao próprio Ricardo Minhoca. Então a gente tem tudo para chegar. É difícil? É. Mas nada é impossível quando a gente quer. Primeiro você tem que querer. Quero treinar jiu-jitsu? Eu quero ser um faixa preta? Eu quero. Só que eu tenho primeiro que buscar. Ir atrás, e eu sei que eu vou conseguir, como eu falei para você, ministrar aula, conseguir alguns patrocinadores, conseguir espaço, placa, para eu montar o meu projeto e ministrar aula para essa turma aí. Eu gostaria de fazer uma pergunta a você, Igor. Se a sua deficiência, ela já lhe impediu de fazer alguma coisa que você gostaria muito de fazer? Olha, já sim, eu sou louco por leitura, eu adoro ler. E, infelizmente, a letra dos livros são muito pequena. Então, para mim, fica difícil. A gente tem lá no Centur, na seção Braille, e até tem para nós também, o 2Vox. Mas não é a mesma leitura do 2Vox, não é a mesma do que você está lendo. Quando você lê com a sua visão, você assimila mais. Já no 2Vox, ou quem está lendo para você, não é a mesma coisa. Então, o que me impede a minha visão não poder fazer é a leitura de livros, porque é muito bom ler. Não tem coisa melhor do mundo, é a pessoa ler. Aí, para mim, devido ao meu problema, não tenho como ler. O que seria o 2Vox para o pessoal de casa que está com 2Vox é um instrumento para nós que é deficiente estudar, ler, né? Ou melhor, ouvir, né? Nós temos o WhatsApp próprio para nós, que a gente usa o Talkback, né? Por exemplo, eu consigo ver um pouquinho, eu posso usar o WhatsApp sem usar o Talkback. Mas para quem é total, pode usar o Talkback. O Talkback é um leitor. Se você me manda um áudio,
eu usando o talkback, eu dou 2 toques, ele lê o que você diz, tanto em texto como em áudio. Eu gosto mais de áudio do que texto, devido à minha visão, né? Aí eu queria até perguntar para o doutor aqui, tomando aí o seu espaço, eu queria saber se eu leio muito, poderia prejudicar a minha visão. Então esse é o fator que mais me deixa um pouco complicado. Não, Igor, leitura, eu acho que leitura nunca é demais. Nós temos mais participação do público. Temos uma pergunta para você, Igor. O Ednelson Alves, do Castanheira, quer saber sobre quando a pessoa sofre deficiência visual já na vida adulta. Ela demora para se adaptar à convivência? Boa tarde, Ednelson. Eu acho que não, isso é complicado um pouco, mas depende da tua família. Graças a Deus, minha mãe, né, sempre teve ali comigo, a minha tia, minha família, isso vai muito da tua família. Se você tem uma família que lhe apoia, que lhe ajuda na sua deficiência e não prende você muito em casa, você não passa por essa situação, então não é legal. Igor, agora eu queria que você se lançasse aí para o mundo dos patrocinadores. Tem gente já querendo te patrocinar aqui pelo programa que está assistindo. Como é que faz para entrar em contato com você?